Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Eu sou a Gabi Gouveia, estou novamente com você na programação da RTM e no canal de jovens, o @nacontramão_RTM, para você nos assistir. Mas não estou sozinha, além de Cristo, né? O Espírito Santo conosco. Também estou com meu pai. Seja bem-vindo, pai. Muito bom poder estar aí mais uma vez, né? Conversando com uma filha que eu amo demais. Eu amo as 3 filhas. Mas é muito bom fazer o programa com você. Quem sabe elas não vêm de novo, porque a gente tem na primeira temporada ou na segunda, a gente tem várias participações delas. Eu acho que a gente poderia fazer de novo, porque estão maiores, né? A Alice até trouxe umas perguntas bem nada a ver, se Adão tinha umbigo, lembra? Eita Deus, e para explicar essas coisas? Bom, mas vamos lá. Hoje, o nosso programa ele vai ser sobre uma fala polêmica de uma atriz, né? Eu vou citar porque a gente vai comentar e vai usar de margem para o nosso tema de hoje, tá? Tranquilo. É uma fala da atriz Luana Piovani. Ela disse agora em abril de 2026, na época que a gente está gravando esse episódio, você pode estar assistindo depois. Gerou muita repercussão, porque ela fez algumas declarações sobre o nicho evangélico no Brasil, né? Durante uma entrevista no videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo. E ela disse assim: o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Né? Ela estava falando sobre o que o grupo se tornou no Brasil. E ela disse assim: é um protótipo de um ser desprezível. Né? Bom, e disse, inclusive, que a gente não tem lugar para falar de certas coisas. Então, eu queria te perguntar, diante desse contexto, diante de num lugar tão, assim, aberto para as pessoas, que as pessoas assistem, né? O jornal O Globo é muito conhecido, muito famoso, em que declaradamente as pessoas apontam o cristão como um ser desprezível. Tipo, na fala dela aqui, protótipo de um ser desprezível, que há de pior no ser humano. Nossa, pai, aonde que a gente errou pra gente parecer ser os piores? Pra gente parecer ser o lado negro da força? O que aconteceu? O problema está na generalização das coisas, né? Ela não consegue fazer separação dos processos todos, né? Então, se você tem o Guilherme de Pádua, o ator, que vai lá e assassina uma atriz, todos os atores, então, são lixo. Todos os atores são assassinos, entendeu? Se tem um ator que estuprou alguém, todos os atores são assim. A gente fala isso de político, porque tem um grupo de políticos que são corruptos, a gente fala todos os políticos são corruptos, porque a gente tem um grupo que se dizem cristãos, que praticam preconceito, que dizem esse tipo de bobagem, as pessoas acabam generalizando. Mas isso é um traço da ignorância das pessoas, entendeu? Do próprio preconceito delas e do processo de ideologia, dos conceitos que estão colocados aí à mesa. O grande problema de tudo é a gente generalizar. Esse é um defeito também, é um pecado da raça humana. A gente gosta de generalizar. Então, não faz parte do meu espectro político? Então é tudo bandido. Você entendeu? A gente não consegue fazer essa separação. Tem gente boa e gente ruim no espectro político. Tem gente boa e gente ruim dentro do espectro religioso. Tem gente boa e gente ruim dentro do mundo artístico. Tem gente boa e gente ruim dentro do jornalismo. Tem gente boa e gente ruim dentro... É assim que funciona. Uhum. Tem policiais corruptos e policiais que não são corruptos. É normal isso. Dá pra ver que a fala dela realmente generaliza muito, ao mesmo tempo que a gente consegue ver
que há uma opinião pública muito forte sobre esse nicho específico, né? Sobre o público evangélico. Porque parece que o que vira notícia, o que é mais atrativo aos olhos, né? A fofoca, é sempre o que dá errado ou o que é ruim. Então, você vê grandes igrejas que são exemplo para nós de ministério, que tiveram líderes que, enfim, caíram em pecado e tiveram as suas vidas privadas publicadas. Parece que essa é a referência do que é ser cristão, né? Sendo que a gente tem um trabalho tão bom dentro das nossas igrejas, das nossas casas, cuidando da própria sociedade, até fazendo esse auxílio social, mas parece que o que atrai mais é realmente o polêmico, não é? E pela fala dela, me parece que a visão que as pessoas têm mesmo é generalizada, mas é desse lado ruim. Não, então, esse é o problema de generalização. O que eu não posso tirar também dessa equação é que sempre que as pessoas querem viralizar alguma coisa, ou elas falam mal do catolicismo ou do evangelicalismo. Elas sempre vão falar mal da religião, entendeu? E uma religião de status quo. Elas sempre vão falar assim. Então, você quer que seu filme dê certo? Fala mal do cristianismo. Fala mal de Jesus, fala mal de não sei o que lá, fala mal do Papa, fala mal do pastor. Isso vai viralizar, você entendeu? O grande problema todo, eu acho que tem no processo... Política e religião, né? Então, porque as pessoas misturam esse coisa, né? Nem sei o quanto política viraliza em relação a uma crítica ou uma polêmica religiosa. Eu acho que sempre as polêmicas religiosas viralizam muito mais do que qualquer outra coisa. Mas eu digo por essa polarização mesmo de temas que são considerados o cúmulo da briga, assim. Então, mas é que eu acho que as coisas ficaram misturadas com ideologia. Vamos falar uma coisa assim de política, por exemplo. É inconcebível que numa democracia você tenha bancadas. Você entendeu? Quer dizer, você tem um grupo que faz lobby para alguma coisa. Estamos falando de movimento civil, não religioso. Tudo bem? Okay. Então, por exemplo, tem a bancada da bala. Você entendeu? Quer dizer, os caras que são a favor das armas. Então, ele tem uma bancada, quer dizer, um grupo de deputados que se uniram para trabalhar e impor aquele pensamento que eles têm e lutar a favor das armas no país. Isso é completamente antidemocrático. A bancada dos evangélicos, isso é completamente antidemocrático no processo. Por mais que eu entenda que, por causa da bagunça que se tornou ideologicamente, politicamente, o sistema político no país... Você precisa colocar essas representações, né? As pessoas acabam indo para esse lugar. O problema é que quando você tem a bancada evangélica no processo, sendo muito sincero, os que estão lá lutam para aparecer. E geralmente eles aparecem porque dizem bobagem ou fazem bobagem. Você entendeu? Então, é um deputado que tem lá, que tem um vídeo dele na internet, que ele fala que o problema da pele negra é a maldição que Deus colocou sobre Caim. Que absurdo, gente. Você entendeu? Então, aí você fica assim, cara, esse cara tá falando uma besteira gigantesca dessa. Infelizmente é o que é visto, né? E é o que vai aparecer. Parece que o que é bom não tem o mesmo holofote. Não vai aparecer gente que está falando... Até porque essas pessoas que estão fazendo bem, elas não querem esse palco. Exatamente. Então, quem quer esse palco sabe que se criar algum tipo de polêmica, algum tipo de celeuma, algum tipo de discussão, ele vai aparecer. Então, o cara sobe na bancada, fala a besteira que ele tem lá do texto bíblico, de uma interpretação completamente errada, de um movimento completamente errado, de um movimento anticristo, para falar a verdade. Não dá uma impressão que parece que tem mais esses cristãos que procuram palco do que os bons? Porque parece que dá até um medo. Se a gente fala assim, parece raro. Claro. A gente está numa sociedade midiática. Você entendeu? Tem mais policiais corruptos ou mais policiais honestos? Parece que tem mais corrupto. Mas é mentira. É mentira. Porque tem muito mais policial honesto do que corrupto. Tem médicos ruins? Tem. São mais ou menos? Qual é a porcentagem?
Lógico que tem muito mais médicos bons do que médicos ruins. Mas o que sai na mídia são os médicos ruins. Então você começa a generalizar. Fala, pô, todos os médicos são ruins. Eu acho que eu estava conversando entendeu? isso com a minha psicóloga outro dia, de que o jornal é muito mais uma constatação de acidentes e tragédias Isso. do que informação de modo geral de Beleza. todos os aspectos, Porque ninguém né? quer ver o bonzinho. Bonzinho é chato. Bonzinho é enfadonho. Você vai lá e fala, olha, esse aqui fez uma coisa Até legal. tem utilidade pública e tal, mas... A gente fala assim, que legal, nossa, nasceu o nenê, que bom, né? Ele tinha isso aqui, foi aquilo. Mas agora se falar de Mas um que foi abandonado, encontrado na exatamente. lixeira... Se falar do estuprador, do cara que fez não do sei assalto. o quê, isso dá ibope, todo mundo vai querer ver. Você entendeu? Neymar fala mal de Jesus. Pronto. Você entendeu? Vai dar ibope. Viraliza mais. Vai viralizar. Agora, e não era isso. É só uma manchete, porque ele estava querendo chamar a atenção para um processo. E nem era isso, o cara nem falou. Eu estou falando qualquer coisa. Você está dando um inventei, exemplo. porque sim. ele é muito midiático, você entendeu? Então, a relação, na verdade, com a mídia é que faz essas polarizações. Me parece, A gente sabe tá o quê, nesse pai? lugar. Tá nesse lugar que eu acho que nós, assim, que sabemos que somos pecadores e vamos errar e estamos nessa luta de sermos boas pessoas mesmo e, enfim, ser mais parecido com Jesus e nos atemos à verdade bíblica, longe das heresias, realmente a gente está nesse lugar, às vezes foi até colocado e é visto assim, né? Eu sei até porque amigos meus, até da faculdade, de, poxa, você é cristã, sabe? Parece que tem um rolê assim. Mas fazendo essa análise que a gente fez sobre a coisa do que é ruim parecer ser mais útil para a mídia e para as pessoas, parece então que a gente tem que fazer talvez um afastamento disso, e eu até diria para essas pessoas que têm essas falas polêmicas sobre os cristãos, talvez o caminho correto seja, calma, se afasta, entende melhor as nuances daquilo antes de você falar, visto que há uma tendência de sempre se generalizar. Então, por exemplo, se eu fosse criticar um amigo meu que tem uma visão diferente da minha, deixa eu entender, o que acontece que ele está falando? É todo mundo que pensa assim? Tal. E eu até vejo isso como um fator positivo dos cristãos, pelo menos os bons que eu conheço. A gente sempre tem esse cuidado de olhar o contexto, entender a pessoa, ter misericórdia e justiça. Mas isso não dá like. Exatamente. Isso não produz seguidores. Você viu agora, a gente passou por isso agora. Então eu fui lá no podcast, fiz o negócio, fizeram um recorte. Todos os recortes que eu falei coisas positivas sobre o processo, eles nem tiveram lá, 400 visualizações. Aí que eu estava falando sobre drogas e tal, não sei o que lá, nossa, choveu, viralizou, 200 mil pessoas assistiram, e aí entram os haters lá para me atacar. Porque eu estava falando do álcool, eu estava falando da droga, estava falando contra esse tipo de coisa. Aí você fica numa tentação da vaidade. A vaidade vem. Entendeu? E aí o diabinho que fica na orelha, ele fica assim, então, e se você começar a fazer esse tipo de coisa? Porque você viu como cresceu os seguidores no seu Instagram? Você entendeu? Olha, isso aí realmente vai ser bom, hein? Aí fica essa tentação da sua vaidade. E você fala, bom, se eu criar mais polêmicas, é capaz então de eu me favorecer por isso. Eu me lembro de uma história, conversando com o Dr. Shedd, né, que ele escreveu um negócio que seria muito polêmico, né? Ele me perguntou assim, mas isso vai dar polêmica, né? Aí eu falei, vai. Então eu nunca vou publicar isso. Era um livro que ele escreveu. E ele falou, eu nunca vou falar sobre isso. Porque ele não queria exatamente a polêmica, ele queria que o evangelho chegasse às pessoas de maneira pura. Você entendeu? E a gente está entrando num caminho midiático achando que isso é importante. De quanto mais seguidores, não importa o caminho que você trilha. Quanto mais seguidores, quanto mais views, quanto mais likes, quanto mais... né? As pessoas falaram assim, nossa, agora você tem hater, tá famoso, hein? Eu não quero ter hater. Eu não quero ser famoso. Entendeu? Eu quero que o evangelho chegue de maneira pura. Mas as pessoas gostam disso. Eu não posso tirar da fala da Luana Piovani o processo de que ela também falou, porque ela sabia, e o recorte está colocado exatamente para criar like, criar engajamento, e criar algum tipo de produto que possa avançar. Eu só fico pensativa com essa questão de, infelizmente, poxa,
sermos representantes de Cristo e sermos vistos como ruins, porque, cara, Jesus é tão bom. Só para você ter uma noção, eu quero ver falar mal. É fácil bater em cristão, entendeu? Porque a gente vai dar outra face. Quero ver falar de um tipo de religião que pode ir perseguir você na sua casa e matar a sua família. Eles não falam. Ninguém fala, porque tem medo. É fácil bater no cristão, porque o cristão vai trabalhar com misericórdia, vai trabalhar com graça, vai trazer com perdão. Você não corre risco quando você fala de um cristão. Então você pode detonar a religião, pode detonar a fé, porque o cristão ele sempre vai reagir com misericórdia, com amor, entendeu? Fala tem de uns loucos aí que pode sair brigando mesmo. Mas fala da maioria de uma religião que tem aí, vai falar mal. Se o cara não vai lá e explode sua casa. Se o cara não vai lá e mata. Sim, você são entendeu? Os princípios. Isso aí. Eu entendi, você está falando dos esse princípios. É o ponto. As pessoas escolhem também um lugar de polêmica, mas um lugar que eles vão permanecer seguros. Esse também é um problema sério que a gente precisa resolver. Eu gostei desse tema. Que, inclusive, foi o Rodrigo Alcântara. Foi o Rodrigo Alcântara que nos indicou. Então, segue nosso abraço para você, Rodrigo. Obrigada pela indicação do tema. Você que está em casa também pode opinar, também pode dar sugestão, também pode, enfim, trazer seu tema para a gente. A gente deixa na descrição do episódio os nossos contatos. E você já sabe, né? O WhatsApp da RTM tá aí, sempre disponível para você. E também, se você estiver no YouTube, aqui nos comentários, tá bom? A gente volta semana que vem. E vai estar sempre aqui para você. Até semana que vem. Tchau, pai. Tchau, filhinha. De pai para filha. Realização Transmundial.